meses sobre a unidade em Cristo. Veremos o desejo de Deus de unir os seus filhos como um povo, como uma igreja, e preparar este povo, esta igreja, para a segunda vinda de Cristo e para vivermos como uma família eternamente feliz no reino celestial. Para começarmos o nosso estudo do trimestre sobre a importância da unidade e do desejo de Deus em unir os seus filhos num só pensamento e no preparo para a volta de Cristo, precisamos primeiramente estudarmos sobre a criação de Deus e a queda. Foi na criação do nosso planeta que Deus estabeleceu as relações interpessoais de uma maneira perfeita e foi após a queda que estas relações interpessoais se quebraram, se corromperam e por isso você e eu hoje nos encontramos num mundo totalmente perverso, desarmônico, sem unidade e quando existe alguma unidade em vários aspectos da nossa sociedade, infelizmente isso existe por questões de interesse, por questões políticas. Mas graças a Deus, o plano de salvação que tem como propósito restaurar a humanidade se encontra já neste momento restaurando as relações humanas. Mas vamos estudar sobre a criação e a queda ao longo dessa semana para entendermos a origem da desunião entre os filhos de Deus, a origem da quebra da harmonia dos relacionamentos interpessoais. Vamos começar o nosso estudo lendo o que está em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto diz claramente que ao longo da criação, que durante a criação, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e criou homem e mulher. De acordo com 1 João capítulo 4, versos 8 e 16, Deus é amor. E por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus no aspecto de sermos seres pessoais, relacionais e seres com capacidade de amar. Só podemos ter essa capacidade de amar se formos seres relacionais, para que possamos compartilhar o nosso amor com outras pessoas. Assim como Deus triuno é amor desde a eternidade, porque a divindade é composta por mais de uma pessoa capaz de amar uma a outra, o ser humano também tem esta capacidade de amar e que é expressa nos seus relacionamentos interpessoais. Originalmente, Deus criou o ser humano em perfeita harmonia, em harmonia consigo mesmo, com o próprio ser humano, em harmonia com Deus, em harmonia com a natureza. E o fundamento de tudo isso foi o amor. Amanhã eu quero detalhar um pouquinho mais a respeito disso, para que ao longo da semana vejamos como que esta harmonia que existia entre as relações interpessoais foi quebrada pelo pecado. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Que Deus guarde a você, obrigado por sua companhia e até o nosso próximo programa. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Originalmente, quando Deus criou o ser humano, existia uma harmonia perfeita entre o homem e entre a mulher, entre eles e Deus, e entre eles e a natureza. A criação foi realizada de uma forma tão perfeita para Deus, havia uma harmonia tão grande entre o Criador e as criaturas, que em Gênesis 1:31 é dito: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Era muito bom tudo aquilo que Deus havia criado, porque a base desta harmonia entre Deus e o ser humano, entre Deus e a natureza, entre a natureza e o ser humano e Deus, a base desta harmonia era o amor.
De acordo com 1 João capítulo 4, versos 7, 8 e 16, o amor, Deus é amor. A essência dele é amor. Não há separação entre Deus e amor. Vou ler para você o texto que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Entre outras coisas, esses versículos dizem que nós devemos amar porque o amor procede de Deus e porque Deus é amor. Isso demonstra que o amor faz parte da natureza de Deus, Deus é amor, e por ele ter nos criado à sua imagem e semelhança, nós temos a capacidade de amar e de nos relacionarmos com os outros. A capacidade de amar e a capacidade relacional foram implantadas dentro de nós por Deus. Deus, desde a eternidade, se relaciona entre si. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as três pessoas que formam uma divindade, se relacionam entre si. Pois, do contrário, Deus não seria amor desde a eternidade. Se Deus fosse um ser isolado, como que ele poderia ser amor desde a eternidade sem ter alguém para amar? Então, a triunidade de Deus e a sua essência amorosa nos ensinam muito sobre o amor e as relações interpessoais. Nos mostram que é desejo de Deus que vivamos em comunidade, como marido e mulher, como pais e filhos, como irmãos, como amigos, como familiares. E Deus deseja que a base desta unidade que nasceu na relação triuna da divindade, Deus quer que a base desta unidade seja o amor. É óbvio que nós somos corrompidos pelo pecado e nós estudaremos sobre isso amanhã, mas a morte de Cristo na cruz possibilitou também a restauração das relações interpessoais. E por isso a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, se encontra no momento trabalhando, influenciando o nosso interior para reconstruir as nossas relações interpessoais, a fim de que Deus prepare um povo para a segunda vinda de Cristo e para que hoje, a partir de hoje, já tenhamos qualidade de vida. Amanhã veremos os resultados da queda, os resultados do pecado nestas relações interpessoais perfeitas e harmônicas que Deus criou, tendo como base o seu amor. E eu espero contar com a sua companhia também no estudo de amanhã. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular, por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos, amigo ouvinte, como passou a existir a desunião, a discórdia e as divisões entre as pessoas. Foi após a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que as relações foram rompidas. Isso porque a harmonia só poderia existir se a criatura permanecesse próxima e em harmonia com o Criador. Afastada do Criador, a criatura obviamente não consegue viver em harmonia, porque a fonte de vida, de amor e de harmonia provém do Criador. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram de um fruto proibido que serviu como um teste para a fidelidade deles, eles se envolveram no conflito entre o bem e o mal. E naquele momento, eles passaram para o lado de Satanás. Porém, como nós sabemos, Jesus Cristo não permitiu que isso permanecesse assim. E em Gênesis 3,15, o próprio Deus prometeu que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente foi Cristo, que por meio de sua morte e ressurreição venceu a Satanás. Mas hoje eu quero destacar com você os resultados nas relações interpessoais da queda dos nossos primeiros pais. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versos 12 e 13. Depois que eles pecam, eles que eram
cheios do amor divino, cheios da pureza de Deus, rodeados pela glória divina, eles perceberam que estavam nus. E quando ouviram o Senhor caminhando no jardim do Éden, eles tiveram medo e se esconderam. E quando Deus vai até eles e começa a fazer um interrogatório saudável para levá-los à reflexão, ali percebemos que o pecado corrompeu as relações interpessoais. E em Gênesis 3, 12 e 13 é dito o seguinte: Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Você percebe, amigo ouvinte, aquela harmonia perfeita que existia entre Deus e os seres humanos e entre os seres humanos e a natureza foi quebrada. Quando Deus interroga Adão, Adão coloca a culpa tanto em Deus quanto em Eva, porque Adão diz assim, olha, a mulher que você me deu como esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Ou seja, aqui vemos uma quebra da relação entre o ser humano e Deus e entre os próprios seres humanos. E em consequência, o verso 13 diz, né? A mulher, nesse caso, já joga a culpa para a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, o pecado quebrou a relação harmônica entre Deus e os seres humanos e entre os seres humanos e a natureza. Foi aqui que começaram todos os nossos problemas de relacionamentos. Por isso, muitas vezes, um casal é desunido dentro de casa. Por isso, muitas vezes, os filhos não são unidos com os pais. Por isso, existe muita discórdia entre colegas de trabalho, entre membros de igreja existem divisões. Tudo isso é consequência do pecado, da quebra da relação original que existia entre Deus e os seres humanos. E os resultados foram desastrosos. A partir de Gênesis 3, que menciona esta quebra nas relações, percebemos no capítulo 4 que essa quebra nas relações foi tão grave que o primeiro homicídio envolveu 2 irmãos de sangue. Caim, filho de Adão e Eva, assim como Abel, decidiu matar o próprio irmão. Passam-se os anos e diz Gênesis 6,5 que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os planos do coração do ser humano. Esta corrupção foi tão grande que Deus teve que enviar o dilúvio para devastar a sua criação original e reconstruir tudo de novo. O pecado, a quebra da relação com o Criador foi a origem de toda a desarmonia, de todas as divisões e discórdias que existem na humanidade. E por isso deveríamos, amigo ouvinte, refletirmos mais a respeito disso. Se refletíssemos mais a respeito disso, nós nos policiaríamos mais para evitarmos discórdias, divisões, dissensões e desuniões. Se refletíssemos mais no fato de que o pecado é a origem de todos os desentendimentos, com certeza poderíamos evitar muitas coisas, muitos desentendimentos desnecessários, se tivéssemos esta noção do pecado e da sua influência nas relações interpessoais. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem estudamos sobre alguns dos resultados devastadores do pecado e hoje continuaremos estudando sobre este assunto. Vamos estudar Gênesis capítulo 11, alguns versos de Gênesis 11 que falam do episódio da Torre de Babel. De acordo com Gênesis 11, 1-9, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Ou seja, os seres humanos eram totalmente unidos, inclusive na linguagem, inclusive nos idiomas.
Vou continuar a leitura do texto a partir do verso 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Os descendentes de Noé se estabeleceram na terra de Sinar, e infelizmente eles se esqueceram de Deus. Se esqueceram de Deus, da promessa de Deus de que não mais destruiria o mundo por um dilúvio, e decidiram construir uma torre para exaltarem-se acima de Deus, e porque não demonstravam confiança na promessa de Deus de que ele não mais destruiria o planeta com um dilúvio. O propósito de Deus era que os seres humanos permanecessem unidos e que fossem unidos por meio da verdadeira religião e da adoração a Deus. Porém, esses descendentes de Noé se tornaram idólatras, politeístas, adoravam vários deuses. E isso fez com que o elo entre eles e o Criador fosse mais quebrado ainda. Eles perderam de lado a verdadeira religião, a adoração ao verdadeiro Deus, deixaram de lado o espírito de amor, de fraternidade, e aí decidiram construir uma torre com o objetivo de preservar o egoísmo deles, com o objetivo de demonstrar rebelião para com Deus. Ou seja, Deus não podia permitir que eles permanecessem falando o mesmo idioma, porque senão eles permaneceriam unidos para fazerem piores maldades. Foi neste contexto que Deus teve que criar uma separação ainda mais entre os seres humanos por meio das barreiras do idioma. Aquela torre foi chamada de Torre de Babel porque Babel significa confusão. Foi neste momento que, de forma sobrenatural, Deus atuou no cérebro de cada um deles para que grupos de pessoas falassem idiomas diferentes, não se compreendessem e não pudessem dar sequência à construção da Torre de Babel, que se tornou um símbolo da rebelião contra Deus. Perceba, amigo ouvinte, que longe do Criador, as relações interpessoais só foram degradando-se, porque não há como preservar nenhuma relação interpessoal de sucesso se não estivermos buscando ao Deus Criador, que é a fonte de todo amor que preserva estas relações. Portanto, se você deseja preservar o seu casamento, a relação com seus pais, com os seus filhos, com os seus familiares, com amigos, com colegas de trabalho, você precisa beber na fonte, que é Deus. Você precisa ligar-se a Ele para que, recebendo este amor da fonte, você possa permitir com que este amor jorre para outras pessoas. É este amor divino que serve como base para criarmos todo aquele elo em nossas relações interpessoais. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples. Você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro. E deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Obrigado por ter acompanhado Lições da Bíblia. Espero contar com a sua companhia no estudo de amanhã. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. A forma de Deus restaurar as relações interpessoais
para que o ser humano voltasse a viver as alegrias da união e do amor, foi por meio, obviamente, do plano de salvação. De acordo com Hebreus 9,14, desde a eternidade, o Deus triuno elaborou um plano de salvação para resgatar o ser humano da morte eterna e para restaurar as relações interpessoais. E Deus utilizou Abraão para dar início, diríamos assim, a este plano de salvação de uma forma mais direta. Em Gênesis 2, verso 3, lemos o seguinte, Deus dizendo a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez uma aliança, um acordo com Abraão, de que se Abraão o aceitasse como Deus e fosse obediente a ele, Deus o abençoaria e por meio de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra, com o conhecimento do verdadeiro Deus e também com o plano de salvação. E por quê? A resposta é simples. Porque Cristo é o descendente de Abraão. E por meio do sacrifício de Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas com as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Especialmente com o descendente de Abraão, que é Cristo. Em Gálatas 3,19, o apóstolo Paulo escreveu: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Abraão teve como principal descendente Cristo. Abraão é o nosso pai espiritual na fé, porque ele foi justificado pela fé que teve em Deus. Como consequência dessa fé, obviamente, ele obedeceu a Deus, saiu de Ur dos Caldeus e teve uma relação tão próxima com Deus que um dia aceitou ao teste que Deus fez e ofereceu o seu próprio filho em sacrifício a Deus. Obviamente, Deus não quis aquilo, Deus o impediu de fazer aquilo, mas em Gênesis 22, 1-19, Deus revela para Abraão o plano de salvação. Assim como Abraão esteve disposto a sacrificar o seu único filho, Deus sacrificaria na pessoa de Cristo a si mesmo para poder resgatar o ser humano da morte eterna e do pecado. Agora, a cruz de Cristo proporciona uma nova unidade, uma nova relação entre pessoas pecadoras. Paulo diz em Gálatas 3, 28 e 29, que em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo, nem livre, todos são uma família em Cristo Jesus. A cruz é o meio de Deus para Ele restaurar as relações interpessoais e para que possamos viver em harmonia. Mesmo que esta harmonia volte a ser plena e perfeita na glorificação. Porque de acordo com Cristo em Mateus 2,30, um dia a família do céu será uma com a família da terra. O plano de salvação foi a forma de Deus restabelecer a união entre as pessoas e entre o ser humano e Deus. E amanhã veremos que além de Deus ter usado Abraão, Deus usou também o povo de Israel. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular, por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Além de Deus ter usado Abraão para Deus ensinar sobre o plano de salvação a fim de restaurar as relações interpessoais, Deus passou a usar também o povo de Israel, os descendentes de Abraão. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo e representá-lo diante das nações. Deus não chamou o povo de Israel de uma forma exclusiva, mas para um propósito inclusivo. Ou seja,
Deus chamou o povo de Israel para que, por meio do conhecimento do verdadeiro Deus, outras nações fossem incluídas no plano de salvação. Fossem incluídas entre o povo de Deus para serem abençoadas com as bênçãos do pacto feito com Abraão, a fim de que essas pessoas fossem salvas. O propósito de Deus foi inclusivo e não chamar o povo de Israel como um povo exclusivista, diríamos assim, porque nós lemos em Deuteronômio 7, 6 a 11, e também por meio de Ezequiel capítulo 8, versos 20 a 23, Deus desejava chamar o povo de Israel como um povo santo, separado, para que eles, por meio do conhecimento de Deus, por meio da lei, por meio das manifestações de justiça e de amor e da prosperidade que Deus dava ao seu povo, atrair os pagãos para perto de Deus. Lemos este propósito em Deuteronômio 7, 6 a 11 e também em Zacarias 8, 20 a 23. O amor de Deus pela humanidade é o centro da eleição de Israel como seu povo. Deus nunca chamou o povo de Israel simplesmente porque Deus tinha um capricho e porque Deus ia com a cara de alguns e não ia com a cara de outros. Como disse Deus a Abraão em Gênesis 12, 3, por meio de Abraão, Deus abençoaria todas as nações da terra. Então, Deus chamou o seu povo para que o seu povo permitisse que a luz de Deus brilhasse por meio dele mesmo, por meio do seu povo. E no Salmo 67, verso 2, lemos isso, que diz: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus desejou que o povo de Israel, por meio da obediência a Deus e das bênçãos e da prosperidade que Deus daria ao povo, Deus desejava que isso atraísse o povo para a salvação. Porque, de acordo com Salmo 67, 2, Deus deseja que toda a terra conheça os caminhos de Deus e que todas as nações conheçam a salvação. Veja como Deus, amigo ouvinte, é amoroso. Deus criou maneiras de ensinar o plano de salvação a fim de salvar as pessoas da morte eterna e restaurar as relações interpessoais. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Amanhã vamos finalizar o estudo da semana e eu espero contar mais uma vez com a sua companhia. Que Deus proteja você, fique na paz de Cristo e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Entre as coisas que estudamos ao longo da semana, aprendemos que Deus havia criado o ser humano perfeito, as relações interpessoais eram perfeitas e a humanidade desfrutava de uma relação perfeita com Deus e com a natureza. Com a entrada do pecado, houve uma separação entre a criatura e o Criador e, como consequência, os relacionamentos foram corrompidos, as relações interpessoais foram prejudicadas, foram quebradas. E aprendemos também que Deus estabeleceu o plano de salvação desde a eternidade e apresentou este plano de salvação por meio de diferentes alianças na Bíblia e acordos para mostrar à humanidade que Deus deseja salvar o ser humano da morte eterna e também restabelecer as relações quebradas. Outra coisa que aprendemos foi que Deus é a fonte do amor que se constitui a base das relações interpessoais. E eu mencionei também, ao longo da semana, que se queremos amar devidamente as pessoas e desfrutarmos de bons relacionamentos, precisamos, sem sombra de dúvidas, buscarmos, nos alimentarmos nesta fonte de amor que é Deus. E para lhe ajudar a fazer isso, eu queria lhe sugerir o que eu chamo de a oração de Romanos 5, verso 5. Romanos 5, verso 5, o texto em si não é uma oração, mas em Romanos 5:5 nós podemos aprender algo que podemos pedir a Deus em nossas orações, e isto é o amor. E por quê?
Em Romanos 5,5 é dito que o Espírito Santo derrama amor no nosso coração. Deus, por meio da pessoa do Espírito Santo, derrama o amor no nosso coração. Essa palavra grega para derramar ali é como jogar um monte de água com um balde, ensinando o quê? Que Deus não quer dar só um pouco de amor à sua vida, Ele quer dar muito amor para você. Isso significa, amigo ouvinte, que nós deveríamos, mais vezes, abrirmos a nossa Bíblia em Romanos 5, verso 5, lermos o texto e orarmos da seguinte forma: Deus, cumpra esta promessa em meu coração. Espírito Santo, derrama mais amor no meu coração. Esse é o tipo de oração, amigo ouvinte, que Deus não vai deixar de atender. Quando você pede a ajuda dele para amar mais as pessoas. O Espírito Santo tem muito amor para repartir conosco. E se você tem dificuldades de amar alguém, não importa a pessoa que seja, você pode neste momento orar ao Espírito Santo e pedir a Ele que derrame este amor no seu coração. Eu já fiz dessa oração, amigo ouvinte, em alguns momentos. E eu posso lhe garantir que Deus atende. Mesmo que você não sinta vontade, você pode dizer assim: Senhor, eu não estou com vontade, mas Senhor, já que o Senhor me dá esta possibilidade, mesmo sem vontade, eu peço, derrama mais amor no meu coração por esta pessoa. Pode ser pelo cônjuge, por um filho, por um pai, por um amigo, por uma pessoa com quem você se desentendeu, por um chefe, por um colega de trabalho. Esta oração, com base em Romanos 5, verso 5, ela é muito eficaz, porque não tenha dúvida, sendo Deus amor, de acordo com 1 João 4, 8 e 16, jamais Ele deixará de atender a oração de alguém que pede mais amor. Que você desfrute, amigo ouvinte, desta experiência, que isto impacte positivamente a sua vida. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro, e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Obrigado por sua companhia nesta semana, desejo a você um excelente final de semana e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.